Segundo domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Isaías 49, 3, 5 a 6. Salmo 39. Segunda leitura, 1 Coríntios 1, 1 a 3. Evangelho, João 1, 29 a 34. O episódio evangélico é aberto com uma indicação temporal. Era o dia seguinte após João ter sido procurado pelas autoridades. João 1, 19 a 28. Uma característica de João Batista em relação à sua missão é dar testemunho de Jesus. Esta ação vem do verbo martireu, isto é, ser um mártir em relação a Jesus. Nascimento, vida e morte de João são compreendidos não em si mesmos, mas em função de Jesus. Eu vim batizar com água, diz João, para que ele fosse manifestado a Israel. Versículo 31. Ao ser perguntado pelos sacerdotes e levitas, enviados pelos judeus de Jerusalém, sobre quem era, João respondeu: Eu não sou o Cristo, não sou Elias e não sou o profeta. Mas assumiu ser o cumprimento de Isaías 43. Eu sou a voz de um que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor. É exatamente a partir da consciência que João possui da sua identidade e missão que assume o seu testemunho em relação a Jesus e pratica o batismo, a fim de que, por ele, Jesus se manifeste e seja manifestado publicamente, como foi visto na reflexão sobre a festa do batismo. Como havia dito, a respeito de Mateus 3, 13 a 17, o quarto evangelho não traz o relato sobre o batismo de Jesus, mas traz um dado interessante e conexo. Àquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo, versículo 33. Esta informação está condizente com Mateus 3,16, Marcos 1,10 e Lucas 3,22. Contudo, João afirma a missão de Jesus. Este é quem batiza com o Espírito Santo. É uma missão que ultrapassa a missão de João, porque é preparatória. Eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis, um que vem depois de mim, ao qual eu não sou digno de desamarrar as correias da sandália. João 1, 26 a 27. A compreensão para a afirmação sobre a missão de Jesus, batizar com o Espírito Santo, advém da identidade que João dá a Jesus e sua direta consequência. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, versículo 29. A identificação com o Cordeiro de Deus remete imediatamente à ceia pascal, que foi realizada no Egito às vésperas do Êxodo, Êxodo 12, 1 a 29, e ao Cordeiro identificado com o servo sofredor, Isaías 53, 7 e 12. Por um lado, o Cordeiro é imolado, e seu sangue foi usado para livrar os filhos de Israel da morte durante a passagem do anjo exterminador. Por outro lado, o Cordeiro é a vítima vicária, que morre para carregar sobre si a iniquidade do povo. Isaías 53, 8. João 1, 29 está em estreita relação com João 16, 8,
pois com a vinda do Espírito Santo, o mundo será convencido quanto ao pecado, isto é, quanto à missão do Cordeiro de Deus, que pelo dom de sua vida tira o pecado do mundo. Para isso é preciso acreditar em Jesus. João 16:9. Um dado particular está na afirmação da dupla natureza do Cordeiro de Deus. Depois de mim vem um homem, natureza humana, que passou à minha frente porque existia antes de mim, natureza divina. A este particular soma-se o dado da ignorância de João, duplamente afirmado. Eu não o conhecia, versículos 31 e 33. Do ponto de vista humano, João nasceu antes de Jesus, e em nenhum momento pode-se dizer que se encontraram depois e antes de João iniciar a sua missão. Apenas no relato da visitação de Maria a Isabel, houve uma manifestação de João ainda no ventre de sua mãe. Deve-se admitir que essa falta de conhecimento deveu-se em função da missão de João e para não comprometer o momento da manifestação pública de Jesus. É por esta, de fato, que tem início a ação de Jesus se revelar, isto é, de dar-se a conhecer. João, porém, passa da ignorância a um grande conhecimento, exatamente por ter visto o Espírito descer sobre Jesus. É por isto que disse: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Versículo 34. Percebe-se que nos lábios de João se passa da indicação, eis o Cordeiro de Deus, a afirmação de fé, este é o Filho de Deus. Por mais uma vez João dirá, eis o Cordeiro de Deus, apontando-o para 2 de seus discípulos, João 1,36. E este título não se repetirá mais no 4º Evangelho. Em contrapartida, o título Filho de Deus ainda ocorrerá mais 7 vezes. Destaco 3 em particular, pois o título está nos lábios de discípulos. Natanael, no contexto da sua vocação, diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1,49. Pedro, no contexto do discurso sobre o pão da vida, diz: nós acreditamos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 6,69. E Marta, irmã de Lázaro, exclama antes de Jesus ressuscitá-lo: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deve vir no mundo. João 11,27. A estas 3 acrescento a última ocorrência, pois indica o motivo da redação do 4º Evangelho. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida no seu nome. João 20:31. Por esta última referência, se compreende perfeitamente o conteúdo da saudação de Paulo aos Coríntios e a ênfase que deu à obra de Jesus Cristo em suas vidas, isto é, a santificação, e que está intimamente ligada ao ato de invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Somado a isso, encontra-se a dimensão universal da salvação, que se espalha graças à missão que Paulo assumiu. Por meio desta, o anúncio da Boa Nova se difunde e se concretiza a profecia de Isaías sobre o servo. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Versículo 6. O segundo domingo do tempo comum, além de estar ligado à festa do batismo, coloca a revelação sobre a identidade e missão de Jesus nos lábios de João Batista, como uma síntese que já aponta
para o desfecho no mistério pascal. Nos lábios da Igreja, o anúncio da boa nova de Jesus é o conhecimento que deve determinar o comportamento de cada fiel, chamado a assumir sobre si a missão de ser sal da terra e luz do mundo. Que o Senhor nosso Deus se digne abrir nossos ouvidos para escutar atentamente e como discípulos fiéis a sua palavra, e que seja acolhida em nosso coração, a fim de que, como João Batista, o nosso testemunho seja coerente e condizente com a vontade de Deus, manifestada plenamente em Jesus Cristo. Assim poderemos dizer com o salmista: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Como discípulos de Jesus Cristo, deixemo-nos conduzir por seu Espírito, e a verdade que nos liberta será sempre a luz que guia e orienta nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações para a glória de Deus Pai. Bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.